Imagine um mundo onde as pessoas não irão mais sofrer com caspa, descamação, irritação no couro cabeludo, queda ou a calvície. É esse futuro que nós estamos criando. Isso não é cuidado, isso é saúde. Ser Alon é pensar diferente, é quebrar todos os paradigmas do velho mercado. E nós temos a plena convicção que isso só é possível fazendo da saúde do couro cabeludo um hábito diário no mundo. Alon significa carvalho, a árvore mais antiga do mundo, que graças às suas raízes profundas permanece de pé diante qualquer dificuldade, assim como nós, que deixaremos um legado para o mundo. Sou Wesley Troiano, juntamente com Diego Soares, criamos e fundamos a Alon Dermocosméticos. Existimos exatamente para as pessoas que pensam diferente. Nós criamos um tratamento continuado para que você possa ter um couro cabeludo saudável. Você não precisa ter caspa, oleosidade e nem mesmo a calvície. E estamos aqui porque pensamos diferente. Nada disso seria possível se o mundo não tivesse preparado para o novo. Passamos a existir para você que prefere se sentir bem. E nós existimos para quem pensa diferente. Não medimos esforços para transformar os nossos profissionais e especialistas. Investimos cada vez mais para que eles avancem para o próximo nível. Quanto aos resultados, essa é a nossa obrigação. O futuro começa agora. A raiz do seu cabelo, daqui a 5 anos, será a ponta. De nada adianta tratar somente os fios de cabelo. Isso é totalmente paliativo, uma maquiagem que logo logo irá embora e você de fato não devolveu saúde. As pessoas não precisam manter a autoestima baixa, a dor, o constrangimento. Nós precisamos criar um novo estilo de vida. A dermoterapia preventiva vem para sanar todos esses problemas. Nós precisamos criar um novo estilo de vida. Nós não viemos apenas para aqueles que sabem que existe um tratamento. Nós viemos para todos. Viemos para resgatar a saúde perdida. Nós somos os primeiros a usar ativos farmacológicos em dermocosméticos. Conseguimos tratar a sua dor de dentro para fora. Quando eu, Denise, escolhi a Alon, escolhi porque ela é a marca que me entregava de dentro para fora o tratamento perfeito para o meu cliente. Por isso estamos criando uma comunidade forte. Nós, dermoterapeutas, fazemos parte de clínicas boutiques do couro cabeludo. Somos a Alon, a maior referência no tratamento do couro cabeludo no mundo. Se assim como nós, você pensa diferente, se torne uma clínica boutique da dermoterapia capilar. Que juntos nós construiremos um novo mundo. Pense diferente. Pense diferente. Pense diferente. Pense diferente. Pense diferente. Pense diferente. Que bom ter você de volta. Tá tudo preparado para a nossa segunda parte do nosso curso de Introdução à Terapia Capilar. Ontem focamos na parte teórica, anatomia, fisiologia, identificar as patologias. Hoje não, hoje é mão na massa, você vai desenvolver raciocínio clínico e saber como fazer um protocolo personalizado de verdade. Se ainda não se inscreveu no canal, essa é a oportunidade, já dá gostei nesse vídeo, além de ativar a notificação, porque assim que tiver um conteúdo novo, você vai ser a primeira pessoa a receber. Um grande abraço e aproveite esse conteúdo.
Então agora nós vamos aprender sobre anamnese. O que é anamnese? É uma entrevista que você faz ao seu paciente, ao seu cliente, para entender quando foi que começou aquele problema. Né? Quando foi que iniciou aquela queda, ou aquela calvície, ou aquela caspa, o que ele sente nesse couro cabeludo, o que o incomoda, né? Entender os hábitos de vida, se ele se alimenta bem, se ele consome nicotina, álcool, se ele tem algum problema de saúde, se ele usa alguma medicação. E aí a gente faz todo um apanhado de informações, tudo é muito importante. E aí você tem que começar a fazer um exercício. Por exemplo, o paciente tem uma doença que você desconhece. O que você vai fazer? Você vai sentar depois e vai estudar aquela doença, vai entender até que ponto ela vai de encontro com a saúde capilar, o que ela provoca. Porque aí você tem que explicar isso para o paciente. Tem doença que será barreira. Ele toma algum tipo de medicamento e aí você tem que sentar e entender sobre esse medicamento. Você não vai falar para ele, não, você não vai tomar mais. A gente não faz isso, é uma indicação médica. Mas eu tenho que entender até que ponto esse medicamento influencia a saúde capilar, para também eu sentar e explicar para ele. Então são informações muito importantes que tem que acontecer. Por isso que a gente faz todo um levantamento. E aí aqui abaixo, né, tem o material complementar. No material complementar tem a ficha de anamnese para você sentar e fazer a anamnese com o seu paciente. Já recomendo que você imprima a ficha, faz aí uma avaliação com a pessoa que mora com você, a sua mãe, seu pai, namorado, esposo, esposa, namorada, enfim, um amigo. Faz uma avaliação, já começa a treinar. E aí, essa é a entrevista. E ela tem que ser natural, ela tem que ser descontraída, ela não pode ser mecânica. Você tem que deixar a pessoa à vontade, para você arrancar o máximo de informação possível, porque aí depois você estuda essas informações, que elas serão muito importantes dentro do seu tratamento. Porque, por exemplo, o paciente fala em anamnese que ele tem problema emocional. Ele não se alimenta bem, ele não toma água. Aí a gente começa a orientar, olha, tem que melhorar o consumo de água, tem que se alimentar melhor, tem que tentar dormir bem, tem que controlar o emocional. Se você não consegue sozinho, vamos procurar a ajuda de um psicólogo, tá? Ah, eu tomo muito sol, tem que tomar cuidado, nós temos que usar protetor, não vamos se expor tanto ao sol, tá? Então, assim, a anamnese é também para a gente orientar. Como está seu intestino? Nossa, meu intestino é péssimo, então vamos tentar melhorar a alimentação, porque eu preciso do intestino funcionando bem para o cabelo ficar saudável, tá? E se não conseguir, vamos procurar uma ajuda médica de alguém que trate a parte de intestino. Tá? E aí a gente começa a sondar o paciente e a entender a sua rotina, seus problemas, as suas limitações, para que a gente possa também tratá-lo da melhor forma. Por isso que o nosso trabalho é multifatorial. Tem casos que a gente vai trabalhar aliado a algum tipo de especialização da medicina, juntamente a um médico, tá? Então, é muito importante. E aí depois faça já uma anamnese aí na pessoa que mora com você, que está com você, para você já ir treinando essa parte da entrevista que é tão importante. Tricoscopia ou dermatoscopia, muito interessante, que é o momento que a gente usa um aparelhinho, que é uma lente de aumento, que aumenta de 200 a 300 vezes a pele, e aí nos permite visualizar a unidade folicular, ver se ela está produzindo fios na quantidade adequada, ver como é que está a saúde da unidade folicular, e aí cada patologia tem uma apresentação diferente na dermatoscopia. Por isso que na sua apostila, no manual da dermoterapia, todas as patologias têm a imagem real do couro cabeludo e tem a imagem da dermatoscopia, para que você possa comparar quando chegar um paciente, você olhar e falar, ah, não, tá parecido, então é esse caso aqui. E aí depois que você tem o diagnóstico, fica tudo mais fácil, porque aí você vai pensar em tudo que esse diagnóstico causa, porque aí você estuda mais aquela patologia, volta, assiste às aulas, vai ler a apostila de novo, vai lá na parte das patologias no manual e lê, porque aí você entende o que ela causa, aí você sabe quais ações de tratamento você necessita, e aí busca essas ações nos ativos cosméticos e quais aparelhos poderão ser associados, e aí você inicia seu tratamento, tá bom? Então, a dermatoscopia, ela vai ser um grande aliado no seu tratamento. Olha só, nessa imagem aqui, a gente observa a presença de cabelos finos. Então, essa é uma dermatoscopia de um quadro de alopecia androgenética. Então, a gente observa cabelos fininhos
que lembra que eu falei que o folículo atrofia e vai produzindo um fio cada vez mais fino? Nós temos os cabelos velos, que estarão presentes em maior proporção, que são esses bem fininhos. Nós teremos o número de cabelos por unidade folicular reduzido. Então, cada folículo tende a produzir 2 a 3 fios. Quando a pessoa está sofrendo de androgenética, os folículos começam a produzir somente um fio de cabelo. Então, quando você fizer a dermatoscopia e ver essa apresentação com esses detalhes, com esses achados, você já começa a identificar que se trata de uma alopecia androgenética. E aí, pessoal, tem hoje aparelhos muito caros, né? Mas você encontra em sites, é só colocar lente de aumento, tem aparelhos aí até de R$90. Ele é muito importante, necessário. Eu costumo brincar e falo que a dermatoscopia foi minha porta de entrada na dermoterapia. Enquanto eu era só cabeleireiro, eu comprei era só lente de aumento, hoje eu uso um mais tecnológico. E o cliente chegava para fazer um corte, para fazer um retoque de coloração, mechas, enfim. E eu falava, deixa eu olhar seu couro cabeludo. E aí eu colocava. E quando tem uma feridinha, uma foliculite, quando tem uma caspa, quando você põe no tricoscópio, no dermatoscópio, é porque eu falo as duas nomenclaturas, porque tem profissional que fala tricoscópio, tem profissional que fala dermatoscópio. Tá? Mas eu gosto de usar para o nosso âmbito dermatoscópio. Lembra que nós somos dermoterapeutas porque tratamos a pele. Lembra que nós usamos dermocosméticos porque eles atravessam as camadas da pele. Então nós fazemos dermatoscopia porque nós estamos olhando a pele. Tricoscopia está mais relacionado ao fio de cabelo. Então eu prefiro usar dermatoscopia. Então eu ia lá, olhava na dermatoscopia e mostrava aquela feridinha fica desse tamanho na tela do computador. E aí o cliente falava, meu Deus, Prioli, o que é isso? Não, eu quero tratar. Nossa, não vou sair daqui. E aí eu comecei a fazer meus primeiros tratamentos. Às vezes fazia a higienização de equilíbrio, esfoliava, colocava uma argila. Às vezes fazia higienização, fazia um blend de óleos, aí finalizava com a loção. Eu nem tinha o aparelho alta frequência ainda, nem o vapor de ozônio. Mas eu já tinha produto com o princípio ativo, eu já tinha dermocosmético. E ali eu já começava a oferecer os primeiros tratamentos, então me ajudou bastante. Eflúvio telógeno, que é a queda excessiva de fios. Quais são as principais características da dermatoscopia de um couro cabeludo com eflúvio telógeno? Observam-se numerosos folículos pilosos vazios, predominam unidades foliculares com apenas um cabelo e está presente o sinal peripilar de forma difusa. O que acontece? São esses fiozinhos presos dentro da pele. Isso é muito característico em quadros de eflúvio telógeno, que é a queda excessiva, que acontece pós-parto, pós-Covid, pós-traumas sofridos no organismo. Observam-se múltiplos cabelos em recrescimento devido à sincronização do ciclo do cabelo em fase telogênica. Então, você vai observar fios novos caindo, não só fios longos, porque o ciclo está tão desregulado que fios que ainda deveriam estar em fase de crescimento já foram para a fase de queda. Aqui, a dermatoscopia da dermatite seborreica, onde nós vamos encontrar descamação em placas, muitos ósteos obstruídos, ou seja, buraquinho de onde sai o fio de cabelo tamponado, e muito eritema, que é a vermelhidão. No tricoscópio, dermatoscópio, vai se apresentar mais ou menos dessa forma. Agora, chegou aquele momento assim, que é de trazer à tona todo o aprendizado, porque agora nós vamos elaborar quadro clínico das principais patologias, porque através do quadro clínico a gente consegue elaborar o protocolo personalizado. Então, será o fechamento para que possamos ir para o protocolo de prática clínica. Então, vamos à elaboração do quadro clínico? Então, vamos à elaboração do quadro clínico, porque é através dele que nós temos direções para elaborar o protocolo. Olha ali no slide, dá uma olhadinha, eu separei ali já oleosidade excessiva, que é só aquele excesso de oleosidade, que é a seborreia, dermatite seborreica, que é aí quando esse excesso de oleosidade levou à dermatite, à inflamação, e a dermatite atópica e de contato. Na próxima tela, foliculite. Todas se tratam de um processo inflamatório, menos seborreia, que aí é só um excesso de sebo. Mas quando a gente olha para dermatite seborreica, dermatite atópica de contato e foliculite, todas não têm o it?
Então, tudo inflamação. Então, nós vamos separar as inflamações da alopecia androgenética e flúvio telógeno, porque aí a gente consegue elaborar o quadro clínico para essas principais patologias que você irá tratar aí na sua prática de dermoterapia capilar. Então, vamos começar aqui. Vem aqui na lousa comigo. Então, nós vamos separar inflamações. Nós vamos separar aqui alopecias, que aí a gente tem a alopecia androgenética, e nós vamos separar aqui eflúvio, que aí é a queda excessiva do fio de cabelo, certo? O que é o quadro clínico? É aquela abordagem que eu faço de reunir informações que eu colhi na anamnese, na avaliação da dermatoscopia. Então, aqui eu vou ter sinais clínicos, eu vou ter sintomas, e eu vou ter biotipo cutâneo. Lembra de biotipo? Biotipo cutâneo. E, ao fim, eu vou ter o diagnóstico. Certo? Bom, então, como eu disse, o quadro clínico é para a gente conseguir colher informações da anamnese, da dermatoscopia, para a gente escolher quais serão as ações a desempenhar no protocolo personalizado. Como eu te disse, eu não vou te ensinar a receita do bolo. Eu vou te ensinar a forma correta de fazer o protocolo personalizado através de um raciocínio clínico aí com o seu cliente, tá bom? Então, aqui, inflamações. Quando eu olho para dermatite seborreica, dermatite de contato atópica e foliculite, eu tenho inflamação. Quais serão os principais sinais clínicos que eu vou encontrar nessas patologias? Então, quando a gente olha para sinais, é tudo aquilo que eu observei a olho nu. Tanto na anamnese, na avaliação física, que é aquele momento que eu sento ali mesmo, pego um pente, olho o couro cabeludo do meu paciente, e na dermatoscopia. Sintomas é tudo que o paciente me conta, que eu não consigo visualizar a olho nu. Por exemplo, se ele sente coceira, se ele não me contar, eu vou saber? Talvez sim, porque ele pode coçar na minha frente, mas se não, eu não vou saber. Se ele tem dor, se ele não me contar, eu não vou saber. Então, são sintomas, é aquilo que ele me conta. Biotipo cutâneo, se é alípico, desidratado, lipídico, oleoso ou eudérmico, equilibrado. O diagnóstico é o parecer final que eu dou em relação a essa patologia. Então, quando a gente fala em inflamações, quais são os principais sinais clínicos? Eritema. O que é o eritema? Vermelhidão, aquela pele que fica vermelha por causa do processo inflamatório. Eu tenho também como sinal clínico, geralmente, em processos inflamatórios, né? Eu vou ter algumas lesões pelo ato de coçar. Eu vou ter descamação, que são as famosas caspas. Essa descamação na seborreica, ela vai ser, vou pôr um S de seborreica, ela vai ser em placas, geralmente, e na atópica e de contato, ela vai ser em flocos. Então, para eu conseguir discernir. E aí eu vou ter também obstrução do ósseo. Porque se eu tenho descamação, eu vou ter obstrução, certo? Quando a gente fala em sintomas, geralmente os mais comuns serão prurido. O que é prurido? Coceira. E dor ou sensibilidade. Geralmente, pessoas com a pele do couro cabeludo inflamada sentem dor, principalmente nessa região da coroa, do vértice, tá? E também pacientes que têm pele do couro cabeludo muito oleosa, vai sentir dor aqui nessa região. Quando a gente fala de biotipo cutâneo, na dermatite seborreica, esse biotipo cutâneo, ele vai estar lipídico,
ou seja, oleoso. Já na dermatite atópica e de contato, ele geralmente estará alípico, ou seja, desidratado, ok? E aí, quando eu olho para tudo isso, porque isso aqui são os principais sinais, os principais sintomas e, geralmente, como se apresenta o biotipo cutâneo. E aí eu olho lá na avaliação física a olho nu, observo o tipo de descamação, olho que está bem oleoso, né? Olho a dermatoscopia, comparo com a imagem da apostila, comparo com a imagem do manual do microagulhamento. Logo eu concluo que é um quadro de dermatite seborreica. Agora tá, o paciente me contou que transpira muito couro cabeludo, ou que ele fez uma química recente. Logo eu olho para os sinais e sintomas e concluo que é uma dermatite atópica ou de contato. Perfeito. Agora, vamos para alopecias. Então, processo inflamatório em geral, nós teremos essa apresentação. Nas alopecias, como é o caso da androgenética, o que eu vou ter de apresentação? Já na alopecia androgenética, vou fazer uma setinha, sinais clínicos. Quais serão os principais sinais clínicos? Eu terei geralmente um fio por unidade folicular, porque ela vai ficando completamente desmotivada, né? Eu terei fios afinados, porque conforme vai atrofiando lá a unidade folicular, ela vai produzindo um fio cada vez mais fino. E eu vou ter ósteos vazios. Então, ósteos vazios é a unidade folicular. Eu vou ver o buraquinho no dermatoscópio vazio, sem nenhum fio. Talvez quer dizer que ele já até morreu, aquela unidade folicular daquela região já inativou. Aí, como sintomas, geralmente eu vou ter as mesmas apresentações, porque geralmente o paciente de androgenética, ele chega com excesso de oleosidade, ele chega com um pouquinho de descamação. Aí o que eu vou fazer? Primeiro eu vou tratar a inflamação, depois eu vou trabalhar o tratamento da alopecia androgenética. Mas se você usa uma marca de produtos como dermocosméticos, o bom é que existe uma sinergia de ativos dentro da fórmula que já trata desde a desinflamação, controla a oleosidade, já vai dando estímulos, já trata a androgenética, já trata o eflúvio. Por isso que é tão interessante trabalhar com dermocosméticos, tá bom? Então, vou ter geralmente prurido, que é a coceira, e vou ter também dor e sensibilidade em alguns casos. Quando olho para o biotipo cutâneo, geralmente mais lipídico também. Por quê? Excesso de oleosidade. Raramente encontro um quadro de androgenética alípico. Por quê? O mesmo DHT que vai lá e atrapalha o funcionamento da unidade folicular, ele acaba por estimular também produção de sebo. Então a pele se torna mais oleosa. E aí, quando a gente fala em diagnóstico, a gente terá, então, um quadro de alopecia androgenética. Então, quando a gente observa esses sinais, encontra aqueles achados na dermatoscopia, que está lá na sua apostila, tem uma apresentação que é clássica, você já olha e percebe que é uma zona de calvície, né? Que a bitemporal já está ficando rala e a coroa também. E aí são fios mais fininhos. E aí o que as pessoas confundem muito, é igual eu falei lá atrás, alopecia é zona sem cabelo, eflúvio é queda. Tem paciente que chega com calvície e fala, meu cabelo está caindo. Não está caindo. Está afinando e sumindo, parando de ser produzido. É diferente de cabelo caindo. Cabelo caindo, ele cai, mas ele volta com o mesmo corpo. Na androgenética, ele vai nascendo fininho, fininho, cada vez mais fino, fino, até que ele desaparece. Então, é o que acontece. Mas tem paciente que tem calvície e desenvolve eflúvio talógeno, que é decessiva. Porque tem paciente que já tem a calvície por questões genéticas, e aí ele vai e tem um COVID. 3, 4 meses ele vai ter uma queda excessiva pós-trauma, desregulação do ciclo. E aí, a gente tratando, a gente já começa a trabalhar as duas questões. Mas acontece muito, tá? Quando a gente vai para eflúvio, quais são os principais sinais clínicos que eu vou ter no eflúvio? Eu vou ter uma diminuição
do aporte de fios, ou seja, na calvície a gente olha e já vê uma zona realmente sem cabelo. No eflúvio a gente olha para o topo e está muito rarefeito. Você começa a enxergar o couro cabeludo, mas tem fios por toda a dispersão, mas você começa a enxergar o couro cabeludo. Tanto que eu costumo falar que na alopecia androgenética, ela ocorre de forma focal, ou seja, é na bitemporal e na coroa, depois que ela fecha tudo. Já no eflúvio é difuso, a queda é difusa, tá? Então a gente tem uma diminuição do aporte de fios. A gente também tem aqui, ó, um fio por unidade folicular, tá? Então, a gente tem essa mesma situação, geralmente. Nós vamos ter fios presos dentro da pele. Isso acontece muito em quadros de eflúvio, tá? E nós vamos ter também fios novos, fios curtos caindo. E aí, quando a gente fala em sintomas, tem paciente que chega e questiona que tem coceira, que tem dor. Aí se acende um alerta. Será que não existe alguma dermatite também? Porque sempre pode acontecer. O paciente que tem androgenética geralmente tem dermatite seborreica, assim como o paciente que tem eflúvio, tá? E aí a gente vai trabalhar primeiro a desinflamação para depois entrar com os estímulos necessários. E aí, biotipo cutâneo, pode ser que esteja lipídico ou alípico. E aí, o que eu tenho que pensar? Nossa, é lipídico. Então, não vou usar, vou usar coisas no protocolo que dermopurificam, como argila verde. Vou usar um óleo vegetal de jojoba, que controla a oleosidade. Ah, não, é alípico, desidratado. Então, vou usar argila branca, que é hidratante. Vou usar um óleo vegetal como de semente de girassol, que não vai remover mais ainda a oleosidade. Então, você começa a encontrar direções depois que você monta o quadro clínico. Eu ensino os meus alunos a fazer esse exercício. Cada paciente, você não vai fazer na frente do paciente. Depois que ele foi embora, na própria ficha tem o espaço de você preencher todos esses dados. Mas depois você pega ali uma folha de Chamex grande e monta o quadro clínico bonitinho, e aí você começa a construir o protocolo personalizado só olhando para o quadro clínico. Então, logo aqui, o meu diagnóstico será um quadro de eflúvio telógeno. Ok. Agora, por que serve o quadro clínico? Eu vou pegar o meu canetão laranja. Então, olha só, por que é importante o quadro clínico? Agora eu começo a separar. Eritema, vermelhidão, característico da inflamação. Então, já vou até sublinhar. Lesões foram provocadas pelo ato de coçar. E aí, a descamação acontece por causa do processo inflamatório. A obstrução acontece por causa da descamação, não é isso? E aí, a dor e a sensibilidade acontece por causa do processo inflamatório. Então, o que eu tenho que tratar primeiro? A inflamação. E aí eu vou buscar ativos que trabalhem o controle da inflamação. Então, hoje a gente tem shampoos dermocosméticos com ativos que desinflamam, com ativos antioxidantes. E aí, eu trato a inflamação, eu já elimino a vermelhidão, eu já vou controlar a coceira, eu já vou melhorar a dor, com isso eu já controlo as lesões, e eu já começo a controlar a descamação. E se não tem descamação, eu já começo a melhorar a obstrução. Mas aí só um shampoo, Prioli? Não. Aí você vai escolher um shampoo com essas ações. O bom, como eu disse, é que hoje os produtos dermocosméticos, eles vêm com um conjunto de ações. Então, eu vou iniciar ali fazendo a higienização, com shampoo de equilíbrio, que tem sua fórmula ativos que desinflamam. Aí o próximo passo é a esfoliação. Eu posso esfoliar? Posso, porque vai auxiliar na remoção dessas escamas. Só que eu não vou esfoliar aonde tem lesão, eu não vou esfoliar se estiver muito inflamado. Mas, caso contrário, vou esfoliar normalmente. Terminei a esfoliação, aí eu vou optar. Ou faço um blend de óleos, ou faço uma argila. Então, se é uma dermatite seborreica, posso fazer uma argila verde. Mas tá, é uma dermatite atópica de contato, tá desidratada. Então, vou fazer um blend de óleos a princípio. Só que eu não vou usar aquele óleo vegetal que controla a oleosidade. Eu vou usar o outro óleo vegetal que trabalha estímulo, controle da queda. E aí eu vou combinar os essenciais.
Por exemplo, na argila aqui, vou fazer, então vamos falar da seborreica. Vou fazer higienização de equilíbrio, vai anotando aí. Logo em seguida, vou até pôr aqui, ó. Na dermatite seborreica, por exemplo, vou fazer uma higienização de equilíbrio. Logo em seguida, posso fazer a esfoliação. Depois da esfoliação, vou fazer uma argila. Essa argila será verde. E aí, o que eu vou combinar nessa argila? Óleo essencial. Vou usar ali 2 gotinhas de melaleuca e 2 gotinhas de lavanda. Melaleuca, fungicida, bactericida, porque na dermatite seborreica eu tenho mais sebo, então eu vou ter mais micro-organismos. Controlei. E aí o lavanda para desinflamar, porque aí eu trato todas essas situações. Então, apliquei a argila verde, deixei de 10 a 15 minutos. Logo em seguida, eu faço o enxágue total. E aí vou para a última higienização, que será uma higienização mais de tratamento. Aí agora aqui eu vou para uma higienização que eu vou mostrar na prática, uma higienização de tratamento. E aí, feito isso, eu vou finalizar com a loção com fator de crescimento e vou usar do alta frequência. Aqui na argila eu posso combinar o vapor de ozônio, como eu disse. Beleza, essa foi a primeira sessão. Meu paciente vai seguir em tratamento. Na próxima sessão, eu talvez já esteja com essa dermatite bem mais controlada. Aí, quem sabe agora eu já não posso usar uma argila preta. Ou já não entro com blends de óleos para usar lá o óleo essencial que é vasodilatador, o de menta, junto com lavanda ou melaleuca. Então, eu começo a criar estratégias. Aí eu olho, óbvio que quando o paciente retorna, eu não preciso fazer anamnese, dermatoscopia, tudo de novo, não. Eu faço no início, no meio e no fim do tratamento. A parte de dermatoscopia, anamnese e dermatoscopia no início e depois no meio, foto real e dermatoscopia de novo. No fim, foto real e dermatoscopia de novo. Lembra de fazer a foto do antes, lembra de registrar os seus achados da dermatoscopia do antes. E aí é ideal a gente padronizar. Eu geralmente faço uma foto de frente, bem frontal, faço uma foto de cima, faço uma foto de lateral esquerda, lateral direita e uma foto da coroa. Na dermatoscopia, como que eu gosto de fazer? Eu venho fazendo fotos de 3 em 3 dedos. Então, eu faço a primeira aqui no início da frontal, da testa, pulo 3 dedinhos, faço uma no meio, 3 dedinhos, faço uma na coroa. Tá? E aí, isso para quem tem quadro de eflúvio, que é a queda excessiva. Na alopecia androgenética, eu faço essas, e aí depois eu faço bitemporal esquerda, depois bitemporal direita, que é as zonas de entrada. E aí faço também mais uma no meio do ápice e do outro lado, direita e esquerda. Mas eu sigo sempre essa mesma sequência, porque aí na hora as imagens da dermatoscopia, elas se parecem muito, para depois eu saber qual foi a ordem. Então, eu já faço sempre a mesma ordem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Basta. Na queda excessiva eu faço 1, 2, 3. Basta. Às vezes, se tiver muito rarefeito em lateral, 4, 5. Tá? E aí, na dermatite seborreica, em caso de descamação, aí você pode fazer mais aleatório, não tem problema, porque na primeira sessão, é interessante quando é dermatite seborreica, eu gosto de fazer as imagens antes, e quando termina a primeira sessão, eu faço dermatoscopia de novo e mostro para a paciente, porque ela já percebe o quanto limpou. Isso é muito importante também, tá? E aí, então, na próxima sessão, eu já posso ir trocando as ações. Aí, a paciente retornou, eu vou olhar. Será que ainda tem eritema? Será que ainda tem lesão? Será que ainda tem descamação? Tem. Não, então eu vou trabalhar mais desinflamação. Aí, hoje eu não vou usar argila verde, não. Vou fazer um blend de óleos. Com o óleo vegetal que controla a oleosidade, que é o jojoba. Vou entrar com melaleuca. Vou entrar com lavanda para desinflamar. Lembra que para cada 10 ml de óleo vegetal, 4 gotas de óleo essencial. Para cada preparo de argila, onde eu uso 2 pontas de espátulas, combinado com soro fisiológico água filtrada, eu entro com 3 gotas de óleo essencial, tá? E aí eu vou observando e vou vendo as necessidades de trocar as minhas ações de tratamento mediante o que eu tenho. Porque aí eu tenho os dermocosméticos, que são shampoos, esfoliantes e loções com fatores de crescimento.
Eu tenho as argilas, eu tenho os óleos essenciais, os óleos vegetais e os meus aparelhos de entrada, que é o vapor de ozônio e o alta frequência. Então aqui, ó, terminei, finalizei, fiz o alta frequência, eu entro com a loção de tratamento. Nessa loção, a que eu uso, ela tem ativos que desinflamam, ativos antioxidantes, que regulam a oleosidade, fatores de crescimento que vão estimular as células, inibidores da enzima 5-alfa-redutase. Então ela me entrega várias ações dentro de um único produto. Então, se eu olho agora para uma dermatite atópica ou de contato, eu faço higienização de equilíbrio, eu preciso esfoliar? Talvez não, a pele já está desidratada, então nesse momento eu não esfolio. Eu vou usar argila verde? Não, vai dermopurificar mais. Não é melhor nesse primeiro momento eu fazer um blend de óleos? Aí eu uso ali um óleo vegetal antioxidante com outro que reduz a queda, entro com lavanda, entro também, posso aliar a lavanda com o alecrim, só não vou usar o melaleuca, porque aí agora eu não preciso usar melaleuca, porque eu já não tenho uma desordem de micro-organismos, eu tenho a redução dos mesmos. E aí então alio ao vapor de ozônio, esse blend de óleos, faço depois um enxágue total, a última higienização de tratamento e finalizo com a minha loção e o alta frequência. Aí talvez na próxima semana o paciente voltou, já está mais hidratado, já está mais regular. Aí hoje eu já posso fazer, por exemplo, uma argila branca, que vai hidratar e vai também eliminar as toxinas acumuladas dentro da unidade folicular. Depois, na outra sessão, já posso entrar com a preta, porque talvez o paciente tenha a dermatite atópica de contato, mas tem queda excessiva, então já vou melhorar essa questão. Quando o paciente chega e ele só tem dermatites atópica de contato, seborreica ou foliculite, aí o que é que eu posso fazer? Ele só tem inflamação. Tratei a inflamação, posso dar alta para o meu paciente. E aí o que vai acontecer? Geralmente, esses tratamentos eles vão acontecer semanalmente. Uma vez por semana eu vou fazer a sessão no paciente. Quando o paciente fala, não tenho tempo, não consigo vir, e vai ficar muito caro, e não sei o que, enfim. Aí a gente coloca então a cada 10 dias, ou a cada 15 dias, mas é o limite, tá? Porque não adianta também. Se está com inflamação, o ideal é semanal. E aí, além do meu tratamento em clínica, eu vou passar o tratamento continuado para o meu paciente. O que é isso? Aquele produto que ele vai usar dia após dia na casa dele. E aí eu vou mudar os hábitos. Paciente, eu lavo meu cabelo uma vez na semana. Então, tá oleoso, tem que lavar todo dia no início do tratamento, ensinar ele a lavar a forma correta, como eu vou te mostrar na prática. Né, ensinar para ele a forma correta de deixar o shampoo agir. Você vai passar para ele o produto dermocosmético para ele usar em casa, geralmente o shampoo, a loção com fator de crescimento, quando necessário a suplementação alimentar, que nós podemos indicar também o nutricosmético, tá? E aí você vai ensinar ele, não vai usar água quente, não dormir de cabelo molhado, trocar a fronha do travesseiro, né? Então, tudo isso vai ser muito importante. Se ele tem inflamação, você tem que sondar todos os hábitos dele, como é que ele está cuidando desse couro cabeludo. Porque de nada adianta você fazer o seu melhor e ele seguir em casa fazendo do mesmo jeito, e ele tem ali um hábito horrível, ele não tem um produto adequado, ele está usando qualquer shampoo, você não vai ter sucesso, tá? Então, observa tudo para você mudar também os hábitos do seu paciente. Então, quando são casos de inflamação somente, tem paciente com um mês melhora fazendo sessão semanal e usando o produto em casa. Tem paciente que vai 2 meses, tem paciente que vai um pouco mais. Depende, porque às vezes a dermatite seborreica, além do excesso de oleosidade, ela tem um cunho emocional envolvido, hormonal. E aí, enquanto a pessoa não trata isso, não melhora. Mas se ela está tratando com a gente, ela pelo menos tem um alívio dos sintomas. Então, já melhora a qualidade de vida do paciente. Mas é importante ele tratar o que está acontecendo de base para a gente ter mais sucesso, tá? Agora, aí terminou, melhorou, você pode até dar alta para o paciente. Mas é interessante você fazer um retorno a cada 20 dias, a cada 30 dias, para fazer uma sessão. Para manter, fazer manutenção. Depois que você trata, você faz manutenção. Paciente de alopecia androgenética, primeiro você vai tratar a inflamação. Eu costumo falar que a gente vai organizar a casa, devolver qualidade para a pele. Se está oleosa, a gente vai controlar. Se é desidratada, a gente vai hidratar. Se tem ferida, descamação, lesão, coceira, a gente vai trabalhar os processos de desinflamação com o que nós temos. E aí depois a gente vai entrando com estímulos maiores. Aí já pode estar trabalhando argila preta, já pode estar trabalhando blend de óleos com o óleo essencial vasodilatador.
porque aí a gente está na fase mais de estímulo. Mas por si só, tudo que a gente faz já estimula também, porque a argila é mineral, entrega muito mineral para a unidade folicular, para a pele, fortalece as células. Óleo vegetal também, óleo essencial também fortalece. Os dermocosméticos são repletos de ativos que fortalecem e estimulam. Então, só de usar produtos adequados, a gente já está trabalhando todas as situações em conjunto. E aí o paciente de androgenética, a gente vai controlar a inflamação, depois a gente já pode optar pelas escolhas mais estimulantes, como a argila preta, como óleo essencial vasodilatador e por aí vai. E aí você vai trabalhar, controlou a inflamação, entrou na parte de estímulo, você pode deixar as sessões um pouquinho mais distantes. Aí é interessante você também fazer a sua formação em microagulhamento capilar, porque aí chega um momento que você entra com microagulhamento, depois que está controlada a inflamação, que é um estímulo a mais, extra power, digamos assim, que vai complementar ainda mais seu tratamento. A mesma coisa no eflúvio. Se tem uma inflamação, primeiro eu vou trabalhar a desinflamação com as minhas escolhas, para depois eu trocar por uma argila preta, por exemplo, por um óleo essencial vasodilatador e até também mais à frente por praticar o microagulhamento capilar. Então, por isso que é tão importante eu fazer o quadro clínico. E aí, como que funciona o tratamento? A gente trabalha com a dermoterapia capilar. Então, a gente vai definir quantas sessões serão necessárias. Quanto mais grave, mais sessões e mais próximas elas serão. Então, se tem uma inflamação muito grave, semanal. Então, mínimo 4 a princípio para ir melhorando toda a situação. E aí a gente faz um tratamento inicial, de acordo com a necessidade da gravidade, tá, do caso. E aí depois a gente faz o tratamento de manutenção, onde o paciente retorna. Se o paciente no primeiro ciclo, geralmente eu costumo fazer os meus primeiros ciclos com 5, 6 sessões, só controlando a inflamação, devolvendo qualidade, regulando a pele. Aí tá, o paciente além de inflamação, ele tem queda ou ele tem calvície, aí eu já inicio os estímulos. Aí hoje eu já trabalho com microagulhamento, com injetáveis, enfim. Aí eu vou intercalando também dentro do tratamento. Depois que eu termino o ciclo inicial, eu observo a resposta, porque lembra que eu falei que eu tiro foto no início, no meio e no fim, tanto foto real quanto a dermatoscopia? Aí eu comparo as últimas com as primeiras e aí eu entendo, a resposta foi boa? Ótimo. Não, foi média ou não, foi ruim? Aí eu sei com quanto tempo eu preciso que o paciente volta. Quando a resposta é muito boa, eu posso fazer ele voltar ali a cada 40, 50 dias. Se a resposta foi média, 30 dias. Se não foi tão boa, 15, 20 dias. Porque eu sempre explico para o meu paciente, eu trabalho com o corpo humano, eu não faço milagre, eu faço tratamento. E o meu trabalho vai depender também do paciente, ele usar os produtos direitinho em casa, ele fazer tudo da forma mais correta possível, ele mudar os hábitos, ele tratar aqueles problemas de base do organismo. Eu explico, você não é uma máquina, você é um organismo humano vivo. Então, eu estou dando o meu melhor com o que eu tenho de conhecimento, com o que eu tenho de cosmetologia, de dermocosmético, de aparelhos. E aí agora é a gente entender qual vai ser a resposta do seu corpo. E você me ajudando do outro lado, usando os produtos que eu vou te indicar, que geralmente, repito, é o shampoo, a loção com fator de crescimento. Porque na loção, por exemplo, que eu trabalho, ela tem tanto fator de crescimento, ativos que controlam a oleosidade, que desinflamam, e inibidores da enzima 5-alfa-redutase, que é o grande vilão que causa androgenética, tá? Então é muito importante a gente ter esse tratamento contínuo como aliado. E aí eu falo para o paciente, se você fizer tudo certinho, com certeza nós teremos resposta. Eu só não sei com quanto tempo, eu não posso te precisar isso, eu não posso te dizer se ela será muito boa, média ou baixa, tá? Mas vamos trabalhando, vamos fazendo, porque a gente vai observando e as coisas vão acontecendo. De fato, o nosso trabalho é muito sério, ele realmente devolve saúde ao couro cabeludo, tá? Eu espero que você tenha gostado dessas aulas teóricas, eu espero que eu possa ter te ajudado. Se ficou dúvida, reassista as aulas. Quando atender ali o seu primeiro cliente-paciente, senta, fala para ele, olha, daqui 2 dias eu te dou uma resposta do que nós iremos fazer, de qual é o seu diagnóstico. Você não precisa contar para o paciente tudo que você vai usar. Eu vou usar argila e não. O que você tem que falar para o paciente é, nós vamos fazer tantas sessões, com tal intervalo, né? E vai acontecer dessa forma, você vai usar tal produto, você precisa mudar tais hábitos, o seu diagnóstico é o diagnóstico X. Então, é isso que você tem que passar para ele. E o valor, óbvio.
hoje, né, para falar em um valor que seja interessante, que você tenha realmente uma lucratividade, as sessões de dermoterapia capilar, geralmente, os meus alunos recém-formados cobram mais ou menos, em média, 80 a 100 reais por sessão, tá? Só para já te dar uma direção. E então, você fazendo todo esse exercício e identificando a forma correta, estudando sempre, você vai conseguir sim atender. Atendeu o paciente, ficou com dúvida, pede 2 dias, reassista às aulas, leia sua apostila, vai lá, consulta o livro, o Manual da Dermoterapia Capilar, compara as fotos que você encontrou no dia da avaliação, na dermatoscopia, as fotos reais, e aí monta o quadro clínico, elabora o protocolo, aí você dá um parecer para o seu cliente. Pode ficar tranquilo, eles esperam. No início, os meus alunos fazem assim, dá super certo, tá bom? Então, agora a gente vai ver um pouquinho da prática clínica, como que tem que acontecer esse protocolo da forma correta, porque agora você já sabe a forma que você tem que seguir para elaborar protocolos personalizados. Você não vai precisar de receita do bolo, mas aí, nesse momento da prática, eu vou narrar, te mostrando ali, nós gravamos na clínica, como tudo tem que acontecer, como que eu aplico, como que eu faço, para você ter ainda mais direções e mais aprendizado. Então, eu te desejo muito sucesso e agora vamos para a nossa prática clínica narrada. Bom, então agora chegou aquele momento onde eu vou te ensinar como realizar a prática clínica. Mas lembra que eu comentei que eu não quero que você tenha uma receita do bolo na mão, passo a passo, porque eu não quero que você seja apenas um aplicador de produtos. Eu te ensinei na teoria como conhecer as estruturas da pele, os processos inflamatórios, as patologias. Eu te ensinei no quadro clínico quais são as ações de tratamento que eu tenho que desempenhar. E agora eu vou te mostrar aqui nessa prática clínica a forma correta de fazer tudo acontecer. Mas lembre-se que você estará livre para escolher as suas aderências de acordo com aquilo que você encontrou durante a avaliação do couro cabeludo do seu cliente. Então, vamos aqui entender como funciona o protocolo dentro da prática clínica. Então, primeiro passo, né, nós vamos fazer ali toda a parte de anamnese através da ficha, que inclusive já está anexada para que você realize o download. Então, através da ficha, você vai coletar todas as informações que são extremamente importantes durante o tratamento, tais como você vai pesquisar todo o histórico do seu cliente. Então, desde os hábitos de vida, qual que é a queixa principal? Quando foi que isso começou? Como que são os hábitos de higiene do couro cabeludo do seu cliente? Ele lava quantas vezes na semana? Será que ele usa de água quente? E aí depois, quando você vai para os hábitos de vida, você entende exatamente se esse paciente é ativo ou sedentário, se ele faz uso de álcool, nicotina, medicamentos, né, que tipo de probleminha ele tem intestinal, problemas com sono. Por que que a gente faz esse levantamento? Ingesta de água. Porque nós precisamos mudar hábitos do nosso cliente. Não adianta eu tratar uma pessoa que não toma água direito, que não está dormindo bem, que o intestino não funciona bem. Tudo isso é muito importante ser regulado. Quando eu verifico que está muito grave, eu peço o cliente também para procurar uma ajuda médica, para trabalhar de forma multifatorial. Por exemplo, eu tenho pacientes que me contam que não evacuam frequentemente, então tem o intestino muito preso. E aí eu preciso orientar que ele busque um nutricionista para que controle essa alimentação, para que a gente consiga também ter resultado. Não adianta querer trabalhar sozinho em alguns casos. Agora, se o paciente tem o intestino ok, a alimentação é boa, toma bastante água, dorme bem, acorda descansado, aí sim. E hoje a gente sabe que a maioria das questões que acontecem, como queda de cabelo, caspa, coceira, está muito relacionada a problemas emocionais. Então tem paciente que eu falo, olha, procura uma atividade que te dê prazer, correr no parque, fazer uma caminhada, começar uma academia, fazer uma leitura, algo que você goste de fazer, que te traga prazer, para que você controle toda essa parte emocional. Porque isso vai ser imprescindível no tratamento. Eu quero que você tome bastante água. Então, eu começo a orientar. Então, por isso que eu faço esse levantamento dos hábitos de vida do meu cliente. E aí, quando eu chego na parte de medicamento,
eu anoto ali todo tipo de medicamento que ele toma, por quê? Eu não vou desaconselhar uma indicação médica, jamais. Ah, você vai parar com essa medicação? Não. Quem te passou foi um médico, então ok, você vai seguir o tratamento. Não, eu estou tomando por conta própria, então pera lá. Vamos procurar um médico para esse probleminha que você está tendo, que você está usando essa medicação? Porque não é certo usar a medicação sem indicação médica. E aí, o que eu faço? Eu pesquiso sobre aquela medicação para entender até que ponto ela vai de encontro à saúde capilar. Ela influencia no crescimento do fio ou ela é um causador da queda? Como que ela atua no organismo? Aí você pega a bula do medicamento, você estuda a toxicidade desse medicamento, a interação medicamentosa, a ação fisiológica desse medicamento no organismo. Isso você encontra muito dentro do Google acadêmico, até em algumas aulas, né, videoaulas que você teria acesso aí nas plataformas, você também consegue encontrar, principalmente esses sites de farmácia, de drogarias, o próprio site da indústria que produziu o remédio. Ah, Prioli, mas eu não sou farmacêutico. Sim, mas nós temos que entender sobre os medicamentos. Quanto mais eu entendo, mais eu amplio o meu conhecimento. Eu quero que você seja uma pessoa que vai estudar sempre, que vai chegar num patamar de muito conhecimento agregado. Então, quanto mais conhecimento, hoje eu sento com meu paciente, ele fala, eu tomo medicamento X, Y, Z, eu consigo falar, nossa, esse medicamento faz isso e tal, é para isso, mas o efeito colateral é isso. E aí o meu cliente, ele olha, o meu paciente, ele fala, poxa, Prioli, você entende tudo da medicação. Eu falo, sim, isso é extremamente importante. Então, nessa parte de medicamento, você vai ter esse trabalho de pesquisa para realizar. E aí, ali depois a gente segue entendendo quais foram os últimos problemas de saúde que o nosso paciente teve, geralmente nos últimos 12 meses. Será que ele teve algum probleminha de saúde? Será que ele teve alguma infecção de urina, infecção no organismo? Será que ele teve uma gripe, uma dengue, um covid? Fez alguma cirurgia? Tá? Porque tudo isso também é importante. Porque lembra que eu falei lá na nossa aula na teoria que os traumas causados no organismo, sejam eles hormonais, emocionais, medicamentosos, patológicos, desencadeiam a desregulação do ciclo capilar, causando a queda excessiva. Então é muito importante eu entender tudo que aconteceu na vida do meu paciente dos últimos 12 meses, porque aí eu começo a entender de onde vieram aqueles problemas, ou seja, quais foram os gatilhos que desencadearam essa queda excessiva ou essa inflamação, ou até mesmo que agravou esse quadro de calvície, que acelerou, né, esse processo de calvície. Tem paciente que fez uso de hormônio a fins estéticos, de academia, e aí quais são os sinais disso no homem? Muita oleosidade, muito suor, agitação, muita acne pelo rosto, nas costas. E aí o hormônio vai acelerar a calvície, vai agravar uma dermatite, porque a testosterona, quando convertida em DHT, faz então ali o aumento da produção de oleosidade na pele. Na mulher, quais são os sinais? O engrossamento da voz, o encorpamento, engrossamento de fios de pelos pelo corpo, que a gente chama de hipertricose, o aparecimento excessivo de fios na face, que a gente chama de hirsutismo, o excesso de oleosidade, muita acne no rosto e também nas costas. Então eu começo a entender o que foi o agravante, porque aí eu começo a explicar para o meu cliente, paciente, o que foi que ele fez que causou aquele dano. E a importância, então, de eu tratar esse problema que foi desencadeado já há um tempo e que, se não tratado, a tendência é só agravar. Então, ali eu faço todo esse levantamento para entender realmente o funcionamento desse organismo nos últimos 12 meses. Às vezes, uma inflamação de dente é importante. Por quê? Se teve uma inflamação, foi porque teve uma infecção ou uma lesão muito grave, enfim. E o paciente tomou anti-inflamatório, tomou antibiótico, por exemplo. Olha que dado importante. Quando eu tomo antibiótico, tá? Por menor que seja a quantidade, menor tempo, eu infelizmente destruo a microbiota do corpo inteiro temporariamente, porque esse é o papel do antibiótico, destruir todos os patógenos, os micro-organismos do nosso corpo. E aí, detalhe, ele vai destruir a microbiota da pele, que é muito importante estar aqui, como eu ensinei na teoria. Mas o mais grave, ele vai destruir a microbiota intestinal.
Dentro do nosso intestino, nós temos micro-organismos que são responsáveis por absorver os nutrientes que nós consumimos na alimentação, nas vitaminas que nós tomamos. Ou seja, se eu estou ali tomando uma vitamina e eu tomei antibiótico, saiba que você está jogando tudo fora, não está tendo absorção. Isso perdura por 2, 3 meses. Aí entra o papel dos prebióticos, dos probióticos, para regular essa flora intestinal, tá bom? E aí, por exemplo, percebo que o meu paciente está muito debilitado a nível nutricional. Como que eu sei? Eu falo, olha, tem quanto tempo que você não faz uma suplementação alimentar? Ah, tem 6 meses. Tá, e você se alimenta bem? Não, minha alimentação é péssima, não como fruta, não como verdura, não como legume. É óbvio que esse organismo está desabastecido de micronutrientes, que são vitaminas, que são minerais, essenciais para o bom funcionamento da nossa pele. E aí saiba que toda vez que eu estou com baixa nutricional, o que o meu organismo faz? Ele reserva esses nutrientes para o organismo interno, para os órgãos. Porque para o nosso organismo, ter ou não cabelo não significa ter vida. Se eu perco os cabelos, eu continuo vivo, mas se eu perco o funcionamento de um órgão, eu posso morrer? Então não é vital a vida. Por isso que toda vez que eu estou com baixa nutricional, o meu corpo cessa a leva de nutrientes, que são vitaminas e minerais, para a superfície. Então, eu experimento uma pele desidratada, eu experimento queda de cabelo, eu experimento uma unha quebradiça. Também é um alerta, é um sinal que você vai levantar dentro da avaliação. Então, depois que eu faço esses levantamentos, eu também vou entender se o meu paciente teve algum quadro de câncer ou alguém próximo a ele, porque é importante, a gente usa de aparelhos como alta frequência. Então, se o paciente tiver tido um quadro recente, é importante a gente saber até que ponto esse câncer já está em remissão. Se teve alguém próximo a ele com algum câncer mais grave, é importante orientar o paciente a fazer exames periódicos para sondar essa questão. Então, o nosso trabalho ele é muito 360, é muito humanizado, né? Nós não somos aquele profissional que olha na cara da pessoa e fala, é X, você vai fazer isso, aquilo e tchau. Não, nosso trabalho é diferente, é diferenciado. Por isso que quem passa pelas nossas mãos volta feliz e traz mais pessoas. Eu quero que você seja esse tipo de profissional. Hoje eu escuto dos meus clientes, os meus pacientes, quando eu termino a avaliação, que é o primeiro encontro, eles falam, poxa, Pri, olha, eu nunca fui tão bem atendido no âmbito da saúde como com você. Estou saindo daqui extremamente satisfeito. E aí essa garantia de fechamento do tratamento. Então, o primeiro processo é a avaliação. Eu faço toda a anamnese preenchendo a ficha, faço todos esses questionamentos. O que eu não sei ali na hora, gente, não tem problema, não precisa ter vergonha. Ele toma uma medicação que você não conhece, ele tem alguma doença que você não conhece, não tem problema você falar, olha, eu não sei desse medicamento, dessa doença, porque não é obrigação sua, mas eu vou pesquisar tudo. Vou sentar, vou ler, vou estudar, vou pegar livros, vou buscar artigos e eu vou entender sobre a sua situação. E aí, com isso, eu vou te trazer um parecer. Tem cliente que você fala, olha, depois que você fez a anamnese, depois que você fez a dermatoscopia com a lente de aumento, você vai anotar tudo que você encontrou de sinais clínicos, de sintomas, qual que é o biotipo cutâneo, né, o que você achou na dermatoscopia, na tricoscopia. E aí você fala, olha, daqui 2 dias eu te dou um parecer sobre o seu tratamento. Eu fiz muito isso no início. Então, eu pedi um tempo para o cliente, para que eu pudesse pesquisar, estudar, e aí o que eu fazia? Com até menos de 2 dias eu mandava um PDF, onde estava lá, elaboração do tratamento personalizado. Aí eu colocava o diagnóstico, quais eram os sinais, sintomas, tudo que eu tinha encontrado, e aí eu colocava lá o que eu iria fazer em cada sessão, o porquê de tantas sessões, de X e Y sessão, e aí eu descrevia tudo já com valores, e aí eu já encaminhava esse documento para o meu cliente, e depois ele já me dava um retorno. Hoje, eu já faço isso ali no dia da avaliação. Depois que eu fiz a anamnese, depois que eu fiz a dermatoscopia, eu já sento, dou o meu parecer clínico para o meu cliente, peço a ele para fazer todas as adaptações na rotina, oriento ele, e aí já dou o diagnóstico e já explico para ele como vai funcionar o tratamento inicial. Que aí eu trabalho com tratamento inicial, sempre. Seja um quadro de dermatite, seja um quadro de queda, seja um quadro de calvície. E aí eu explico para o paciente, nós vamos fazer um ciclo inicial para entender a resposta do seu organismo. Quando a gente terminar esse ciclo inicial,
aí sim eu vou te reavaliar, entender a resposta do seu organismo, eu vou te ouvir, vou entender e perceber o que você sentiu de melhora, e aí a gente segue dali para frente, que aí eu sei se eu preciso fazer mais um ciclo, com sessões próximas, ou se eu já posso colocar esse paciente em manutenção, com sessões mais distantes, só para evitar que aquele problema volte ou agrave, e aí eu sei exatamente o que fazer. Fala comunidade, tudo bem? E aí, o que você está achando do conteúdo? Compartilhe aqui nos comentários para que o nosso suporte consiga melhorar para você cada dia mais essa entrega de conhecimento. Um intervalo de apenas 2 minutos para que você possa descansar um pouquinho e voltar com tudo para terminar essa aula. Enquanto isso, veja aqui um depoimento de um cliente onde a Alon conseguiu transformar a realidade dele. Ele hoje ajuda mais pessoas e ganha muito mais dinheiro. Até agorinha. Eu fico muito feliz por fazer parte, por ter a oportunidade de evoluir o meu negócio através do suporte, dos cursos e dos produtos de qualidade que a Alon fornece. Olá, eu sou a Nayara Cris, terapeuta capilar aqui de Araxá, Minas Gerais, e é com muita alegria que eu venho aqui celebrar essa parceria entre mim e a Alon. A Alon tem me fornecido não apenas produtos, mas qualidade, cursos excepcionais, suporte que tem dado uma credibilidade a mais para os meus negócios, para os meus tratamentos, então eu me sinto muito feliz e honrada. Então é uma empresa que realmente preocupa, né, com seus clientes, com seus dermoterapeutas, e eu fico muito feliz por fazer parte, por ter a oportunidade de evoluir o meu negócio através do suporte, dos cursos e dos produtos de qualidade que a Alon fornece. Estamos de volta agora para a segunda parte dessa primeira aula do nosso curso de Introdução à Terapia Capilar. Fique muito atento para que você não perca nenhum detalhe. Lembrando que amanhã nós teremos a parte 2, onde o foco é maior na parte prática, a clínica, salão de beleza, aprender a fazer o protocolo. Então não se esqueça, se inscreva no canal, dá gostei no vídeo e ative a sua notificação. E aí como vai funcionar esse tratamento inicial? Geralmente eu trabalho com mais ou menos 10 sessões. E aí o que eu olho? Quando é somente dermatite, somente inflamações, dermatite atópica, seborreica, de contato, eu vou ter ali sessões de acordo com a gravidade. Tá muito grave, então eu sei que eu preciso fazer no mínimo 4 sessões só de dermoterapia, que é aquele momento que a gente higieniza, esfolia, argila, blend de óleos, enfim, só no intuito de controlar a inflamação, devolver qualidade para a pele, promover a cicatrização das lesões, controlar a oleosidade, tratar a caspa, a coceira, controlar fungos, enfim. E aí o que eu faço? Se for muito grave, eu falo, olha, mínimo 4 sessões só de dermoterapia no início e semanal, uma vez por semana. E já entro com a indicação do produto no tratamento contínuo, que é aquele produto, um shampoo com um tônico, que o meu paciente vai usar dia após dia, mais uma vitamina que, se ele tiver com baixa nutricional, não tiver feito suplementação, também vou entrar com uma vitamina. Hoje eu trabalho com a semente de Alon, que é maravilhosa. Aliás, trabalho com toda a linha da Alon, que me atende muito bem, tanto em clínica quanto no tratamento contínuo dos meus pacientes em casa. E aí eu faço, então, esse início. Não tá muito grave, então tá médio, posso colocar 3 sessões. Não, tá bem tranquilinho, é só mesmo um pouquinho de caspa, não tem tanta vermelhidão, não tem lesão, tá bem controladinho. Aí então eu posso fazer 1, 2 sessões de dermoterapia, talvez não precisa ser de 7 em 7 dias, pode ser de 10 em 10, e aí eu vou verificando a evolução. Quando é só um caso de inflamação, onde eu tenho caspa, coceira, excesso de oleosidade ou desidratação, como ocorre ali no pós-progressiva, no pós-coloração, eu tratei, voltou o equilíbrio, o paciente está em alta, tá? Ele segue só com os produtos que eu indiquei. Mas, por exemplo, eu tenho um paciente hoje que tem dermatite seborreica, que é o excesso de oleosidade, que causa caspa, essa caspa coça e vira ferida e vira um desacerto. E são pacientes que desencadeiam esse processo por causa de problemas emocionais. Então, eu sei que esse paciente, eu não posso dar alta para ele. Por quê? Quem vai ficar sem se estressar? Então, tem paciente que trabalha em banco, médicos, pacientes que são estudantes que fazem curso de medicina, então tudo muito estressante. E aí, o que eu faço? Faço o tratamento inicial, não tem queda, não tem calvície, é só inflamação.
E aí depois eu coloco esse paciente em manutenção. Então faço ali 4, 5 sessões semanais, depois eu sigo com sessões quinzenais, depois com sessões de 20 em 20, depois 30 em 30. Mas eu falo para o paciente, se perceber que teve um desacerto, ou seja, passou por um estresse muito grande, algum problema, enfim, já me comunica que eu já agendo sua sessão. Então, vai depender da gravidade do quadro clínico do seu cliente. Por isso que não existe receita do bolo. Agora tá, é um paciente que além de dermatite tem queda, que é o que eu vou mostrar aqui na nossa prática clínica. Aí primeiro eu vou tratar a dermatite com a dermoterapia. E aí nisso eu já vou controlando a queda, porque talvez essa queda também esteja sendo causada por causa dessa inflamação. E aí depois eu posso entrar com um recurso, como é o caso do microagulhamento capilar, que aí vai dar mais estímulo. Aí eu faço no mínimo 3, 4 sessões de microagulhamento nesse tratamento inicial, intercalado a dermoterapia, ou seja, faço microagulhamento com 10 dias dermoterapia, aí mais 10 dias microagulhamento, que eu tenho que ter 20 dias entre um microagulhamento e outro, e aí assim eu sigo, tá? Mas lembra que aí você precisa fazer também o curso de microagulhamento. É um plus, é um adendo que vai potencializar os seus resultados, mas com a dermoterapia, como eu disse, você controla a inflamação, você já melhora a queda, você já melhora o avanço da calvície. Então, o que eu tenho que pensar? É olhar e perceber, será que esse couro cabeludo está desidratado? Ou ele está oleoso? Está desidratado? Eu vou fazer blend de óleos. Quando eu for usar argila, eu vou começar pela branca, que é mais hidratante. Não, esse couro cabeludo está muito oleoso e descamativo, então eu posso esfoliar. Mas tem lesão? Não vou esfoliar onde tem lesão. E aí já posso entrar com uma argila verde, por exemplo. Mas depois posso trabalhar um blend de óleos também, porque eu vou trabalhar o equilíbrio. Lembra que eu não vou ficar tirando demais o óleo. Assim como no desidratado, eu não vou ficar colocando demais óleo. Tudo é um equilíbrio. Eu vou dosando as minhas escolhas a cada prática clínica, tá bom? Então, vou dar play aqui para eu explicando para você. Então, como eu disse, a primeira coisa que acontece é a entrevista, a anamnese. Logo em seguida, a gente vai para a dermatoscopia, onde eu vou usar o aparelho, que é uma lente de aumento. Você pode pesquisar aí nesses sites de venda, como lente de aumento, como tricoscópio. Tem uns bem baratinhos. E eu já recomendo você que está aí no salão de beleza, na barbearia, que quer começar a atrair os seus clientes para se tornarem pacientes, chegou para fazer um corte, chegou para fazer uma coloração, uma química, enfim. Fala assim, olha, deixa eu dar uma olhadinha aqui no seu couro cabeludo, que agora eu também estou trabalhando com o tratamento, com a dermoterapia, só para eu ver como é que tá. Porque talvez o cliente tá com inflamação, tá com caspa, e não dá para ver tanto a olho nu. Aí quando você mostra, ele vê que realmente existe. E aí você fala, olha, vamos fazer uma dermoterapia capilar primeiro e depois a gente faz a coloração? Pode ser no mesmo dia, não tem problema. O que você vai fazer? Aí você entra com blend de óleos, por exemplo, que vai melhorar o filme hidrolipídico da pele, evitando que a coloração tenha muito contato com a pele, porque o óleo é oclusivo. Então você pode realizar a prática fazendo um blend de óleos. Agora não, você vai fazer ali um corte, né? A pessoa chegou só para cortar o cabelo e tratamento do fio, mas está muito oleoso aquele couro cabeludo, tem caspa, mas não tem lesão. Você já mostra aqui no aparelho e oferta para ela uma higienização de equilíbrio, uma esfoliação, faz uma argila verde, e aí trata o fio lá no fim, não tem problema. E aí pode escovar normalmente. Aí imagina, a pessoa vai sair com esse cabelo super leve, super soltinho, oleosidade controlada. Essa escova vai até durar mais, o que não seria o legal, né? Porque a gente precisa higienizar o cabelo com frequência, ainda mais quando é oleoso, mas a gente sabe que elas não fazem isso, quer que a escova dure. Então aqui através do tricoscópio, olha só, a gente consegue observar tudo de forma muito aumentada. E isso me ajuda muito a entender, né, se o folículo está afundado, porque quando ele afunda, a gente olha em volta e tem um laguinho aberto, significa que ele está inflamado e ele está afundando para buscar oxigênio. Então eu preciso esfoliar, eu preciso entrar com produtos que façam vasodilatação, porque aí eu vou oxigenar novamente essa unidade folicular, devolver a ordem para ela. Quando eu vejo caspas, aí eu já sei o que eu preciso fazer para tratar a lesão, e aí eu sei que eu não vou esfoliar onde tem lesão, mas aonde só tem descamação eu posso esfoliar, e aí eu vou mostrando tudo isso para o meu cliente, para ele entender o quão importante será o meu trabalho, o quão necessário será o meu trabalho.
E aí, além de tudo, a gente consegue olhar se tem ósteo vazio, que já não está produzindo mais fio de cabelo. Se esses ósteos, esses folículos estão produzindo fios adequados, como 2, 3 fios por unidade, que é o normal. Então, quando está produzindo só um, a gente mostra para o cliente, olha só, está precisando estimular, nós vamos tratar, porque os seus folículos pilosos estão sem energia para trabalhar. Eu levo tudo isso para o quadro clínico, que foi o que eu ensinei para você lá na teoria, porque através do quadro clínico eu consigo entender quais as ações de tratamento serão necessárias dentro do protocolo. E aí sim, isso é desenvolver raciocínio clínico, isso é ter um protocolo personalizado que te trará resultados. Então vamos aqui para a prática clínica. Depois da nossa elaboração do quadro clínico, eu sigo já com a cliente para o lavatório, certo? E aí aqui, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou realizar a higienização desse couro cabeludo. Detalhe, aqui eu escolhi um shampoo de equilíbrio. Por quê? Essa minha paciente, eu encontrei nela descamação, que são as caspas, eu encontrei excesso de oleosidade, algumas vermelhidões, que a gente chama de eritema, que é característico de processo inflamatório, e ela tem queda de cabelo, tá? Que foi desencadeada por um medicamento que ela consumiu há 3 meses atrás. Ou seja, um trauma medicamentoso que desregulou o ciclo capilar, causando a queda excessiva de fios. Mas agora é hora de eu controlar a inflamação, nem penso na queda. Óbvio que só de eu ir tratando a inflamação, eu já vou melhorando essa queda excessiva dos fios. E aí a primeira coisa que eu faço é entrar com uma higienização de equilíbrio. Aqui eu uso de um produto, de um shampoo, onde eu tenho princípios ativos. Lembra que eu falei que temos que trabalhar com produtos com princípios ativos, dermocosméticos, enfim. Então aqui eu tenho na fórmula ativos que controlam a oleosidade, como o nosso H20. Eu tenho também ativos que desinflamam, como o barbatimão. E eu tenho o extrato 2 calposine, que me dá ação fungicida e bactericida, ou seja, que mata fungos e bactérias em excesso. Então eu vou aplicar esse shampoo como primeira opção. Detalhe, eu vou enxaguar bem esse couro cabeludo e esses fios. O grande erro é já chegar molhando um pouquinho e aplicando o produto. Então eu vou enxaguar bastante mesmo o couro cabeludo e fios. E aí sim eu aplico o shampoo. Olha só que interessante, aqui na tela do computador, né, você vai observar a microbiota, os micro-organismos. Então a gente entende que eles estão um pouquinho em desordem, então eu preciso agora nesse momento começar já a equilibrar esses micro-organismos. Então eu faço um bom enxágue total, como eu mencionei. Logo em seguida eu vou aplicar então o nosso shampoo de equilíbrio, que é o Scalposine Remineralizador. E aí, detalhe, como eu encontrei um couro cabeludo oleoso, eu vou evitar realizar manobras circulares. Eu vou trabalhar com manobras mais lineares. Por quê? Se eu faço movimento circular, eu vou estar estimulando mais ainda a produção de oleosidade. Agora, se eu trabalho movimentos lineares, eu não estou gerando esse estímulo. Então, couro cabeludo oleoso, movimentos lineares de vai e vem. Couro cabeludo desidratado, aí sim eu posso trabalhar com movimentos mais circulares, ok? E aí, depois que eu aplico, faço as massagens, posso aplicar, enxaguar, reaplicar caso necessário. Lembrando que aí nós trabalhamos com produtos dermocosméticos voltados para o couro cabeludo. Depois, lá no fim, você pode higienizar o fio de cabelo com o shampoo que você já utiliza para cada tipo de fio. E aí, como é um produto com princípio ativo, eu tenho que deixar tempo de pausa. Todo dermocosmético, ele necessita de um tempo de pausa. Porque se eu aplico e enxago, eu jogo fora a ação do produto. Então, aqui eu apliquei, fiz toda a massagem e aí eu vou deixar agir 10 minutos, ok? 10 minutinhos é o tempo necessário para que esses ativos consigam realizar, desempenhar a sua ação na pele do couro cabeludo. Então agora eu vou para o esfoliante. Qual que é a importância de esfoliar? Remover o acúmulo de células mortas. Tá vendo aqui na imagem a última camada da nossa pele composta por células mortas. E aí eu vou remover essas células, porque aí eu melhoro a oxigenação da pele, eu facilito a renovação tecidual, eu desobstruo as unidades foliculares, melhorando a sua oxigenação. Por quê? Eu não tenho um acúmulo de caspas, preciso remover, isso são células mortas, para que eu melhore todo o funcionamento dessa estrutura. Geralmente eu vou aplicar no topo,
que é onde realmente acontecem os problemas principais de queda, calvície e as inflamações. Mas tem cliente que vai ter uma descamação, uma coceira em lateral, em nuca, e aí eu também vou trabalhar essas regiões. Então, vou aplicar esse esfoliante em todo o couro cabeludo, tá? Logo em seguida, eu vou realizar as manobras esfoliativas, porque daí eu consigo, então, remover de forma mais adequada todo esse extrato córneo, para que eu obrigue, então, esse organismo a promover o reparo, a voltar ao funcionamento das estruturas. Lembra quando eu mencionei lá? Quando eu esfolio, eu vou dando estímulos para que ela volte à sua região, eu estimulo para que ela consiga, então, voltar a se oxigenar sem precisar afundar. E aí eu vou aplicando aqui diretamente na pele do couro cabeludo, vou fazendo linhas de separação para que eu realmente consiga acessar o couro cabeludo, geralmente de um dedo, tá? Porque aí eu consigo uma espalhabilidade mais coesa para que eu tenha acesso a toda a pele desse couro cabeludo. Então, vou trabalhar em todo o topo, posso aplicar também nessa frontal. Se porventura tiver alguma necessidade, como uma coceira, uma descamação e lateral e nuca, eu também vou aplicar nessas regiões para que eu também promova a melhora. Detalhe, eu não vou esfoliar se a pele estiver muito inflamada, muito vermelha ou muito desidratada, aquela pele que não tem oleosidade, ou se tiver lesão. Então, quando for assim, ao invés de eu esfoliar, eu pulo esse passo e já vou para o próximo passo que eu vou falar daqui a pouquinho. Então, lembra, se tiver muito irritado, com feridas, com muita inflamação, muita desidratação, eu evito esfoliar. Se for uma desidratação leve, eu posso esfoliar, não tem problema, mas vou esfoliar de uma forma mais sutil, tá bom? E aí, depois que eu apliquei, eu vou então fazer as manobras esfoliativas. Agora sim eu vou trabalhar com movimento circular, pontinhas dos dedos, tá? Olha, mas você falou que o couro cabeludo oleoso não faz movimento circular, mas infelizmente para esfoliar, para remover células mortas, eu tenho que trabalhar a manobra circular. Então, eu vou trabalhar em toda a região ao qual eu apliquei o esfoliante com movimentos circulares, geralmente 3, 4 minutinhos fazendo as manobras. Lembra de não pegar muito pesado, porque aqui eu já tenho uma partícula esfoliativa, então se eu forço muito eu posso causar lesão. Agora, por exemplo, nossa, minha cliente está com muita oleosidade, muita caspa, mas tem uma ferida só numa região, aí você não esfolia aquela região. Agora, uma parte que eu gosto muito, vou para o próximo passo, que é a argila. Detalhe, como eu trabalho com esfoliante físico natural, ou seja, ele não tem ácidos, não é químico, é só a partícula esfoliativa que é da semente de damasco e ele contém alguns ativos que desinflamam, que acalmam em sua fórmula, que estimulam a renovação. Então eu esfolio e mantenho aquele esfoliante ali no couro cabeludo, porque ele vai me trazer benefícios. Por cima dele eu já venho com a argilaterapia. Mas vamos lá, se a minha paciente estivesse com a pele desidratada, fez uma coloração, teve irritação, fez uma progressiva, teve irritação, ou já é uma pele desidratada, ou está muito inflamada, ou tem muita lesão, aí eu pulo a parte de esfoliar, faço a higienização e venho depois para o próximo passo, que não seria a argila na primeira sessão. Aí eu já entraria com blend de óleos. E aí eu poderia usar, hoje eu uso um composto que ele já vem 3 óleos vegetais, que são os principais, que eu mencionei lá na nossa aula teórica, tá? E aí nesses 3 óleos eu já tenho ação antioxidante, controle da oleosidade e desinflamação. E aí eu combinaria esse blend de óleos vegetais com 2 a 3 gotinhas de óleo essencial de lavanda, porque lavanda é desinflamação, ação calmante. E aí eu aplicaria esse blend de óleos ao invés de usar de argila. E aí eu preparo da mesma forma, vou colocar ali a quantidade adequada de óleo vegetal. Geralmente a gente usa 10 ml para trabalhar todo o topo, mas se a sua cliente tiver também alguma lesão lateral e nuca, aí você coloca 13, 15 ml. E aí para esse preparo, o máximo que você pode usar de óleo essencial são 4 gotas. Então vamos lá, tem muita ferida, né, e está muito inflamado, então eu vou usar 2 gotinhas de lavanda com 2 de melaleuca, por exemplo, que controla ali a microbiota, que também tem a ação de desinflamação.
Agora, se eu tenho um couro cabeludo extremamente oleoso, extremamente fúngico, aí eu já trabalho ali 3 gotas de melaleuca, 1 gota de alecrim, que aí eu vou controlar bem essa microbiota. Então, entende que quando você pega lá a ação das principais argilas, os principais óleos vegetais, os principais óleos essenciais, você entende o que é que está acontecendo. Você vem aqui para esse momento e escolhe exatamente o que você vai combinar. E a cada sessão você vai mudando. Por exemplo, se aqui hoje eu usei uma argila branca, por que eu optei por argila? Lembra que eu mencionei que essa minha cliente estava com a pele do couro cabeludo mais oleosa, descamativa? Então a argila branca vai dermopurificar, mas sem excesso. E aí ela também tem uma entrega mais hidratante. Agora, na próxima, talvez eu já entre com a argila verde. Ou talvez eu já consegui controlar essa oleosidade, posso trabalhar um blend de óleos. Então, a cada sessão, você vai dosando a sua entrega e modificando as suas opções. Não precisa usar de tudo, pessoal, na primeira sessão, achar que você vai mostrar que você fez muita coisa e a pessoa vai ficar feliz com aquilo, que não, é cansativo, você desperdiça e a nossa pele é muito inteligente. Se você exceder e entrega, ela vai desperdiçar tudo aquilo que ela não vai aproveitar de nada. Então aqui, vou preparar a argila, optei pela branca, como eu mencionei, não se prepara a argila em vasilha de alumínio, de ferro, somente louça, vidro ou plástico, tá? Então aqui a argila, ela vai conseguir fazer a remoção de toxinas de dentro do ósseo, ela vai remover o excesso de oleosidade, ela vai atrair a água do meio interno, porque a argila branca tem esse poder, vai trazer essa água para a superfície, para auxiliar na hidratação da pele. Com isso eu regulo toda a microbiota da nossa pele. Aqui eu usei de 2 a 3 espátulas de argila, vai depender da quantidade, da região que você vai trabalhar. Combino com um complexo de extratos vegetais. Se você não tem esse produto, você pode usar água filtrada, você pode usar soro, mas hoje eu já tenho esse produto que me propicia um plus a mais na entrega, porque ele é um complexo que eu tenho água termal, água micelar, eu tenho extratos glicólicos que controlam a oleosidade, aloe vera que tem ação de desinflamação, eu tenho também bisabolol que auxilia no controle de oleosidade, então é um plus. Combino a argila com ele, até porque ela vai ficar com uma textura mais cremosa, isso facilita a minha aplicação. E logo em seguida eu vou usar 2 óleos essenciais, melaleuca e lavanda. Por quê? Ação fungicida, bactericida, se eu tenho excesso de óleo, eu entendo que a microbiota tá para mais. E vou usar a lavanda, que é desinflamação, porque a minha cliente se queixa de coceira também no couro cabeludo. Para cada preparo de argila ou para cada preparo de blend de óleos, eu uso no máximo 4 gotas. Aí eu posso escolher 4 óleos diferentes, ou 2 usando 2 gotas de cada, ou não, eu quero mais ação de desinflamação, então uso mais de lavanda, menos de melaleuca e por aí vai. Ah não, agora eu já estou numa fase que eu controlei a inflamação, já estou tratando a queda, então já vou usar alecrim, já vou usar menta, que são vasodilatadores, que são estimulantes. E aí você vai dosando as suas entregas. Misturo tudo isso, logo em seguida eu vou aplicar. Aplico a argila como se fosse mesmo um retoque de coloração, carimbando na pele, não precisa de excesso, tá? Então vou trabalhar com o pincelzinho mais em pé, para eu poupar ao máximo, colocar a argila no fio, tá bom? Então vou aplicar em todo o topo, mas lembra, se a minha cliente queixa uma coceira, tem uma descamação em núcleo lateral, eu também vou aplicar nessas regiões. Então aqui eu vou fazendo as mesmas seções de um dedinho e vou aplicando diretamente na pele do couro cabeludo. Certifique-se de que a argila teve realmente contato com a pele do couro cabeludo. E evita espalhar essa argila nos fios. Limpa bem a sua zona de aplicação, alinha bem os fios, para você realmente conseguir entregar essa argila no couro cabeludo. E aí, como eu mencionei, aqui eu optei pela branca para uma ação de leve dermopurificação e uma ação hidratante. Em seguida, apliquei a argila, eu gosto de aliar ao vapor de ozônio. Por que que eu alio ao vapor de ozônio? Porque ele vai aquecer essa pele. E aí, ao aquecer, eu vou ter uma dilatação do ósseo. Lembra lá da unidade folicular? E aí essa unidade folicular, ela sai ali, desemboca num ósseo, num buraquinho da pele, por onde sairá o fio de cabelo. E aí isso tende a ficar mais fechadinho, mais impregnado por causa de sebo, né, e demais questões. Só que como eu esfoliei, dermopurifiquei, agora entrando com argila, eu já vou melhorando essa oxigenação.
essa abertura. E aí o vapor dilata ainda mais, o calor dilata mais esse ósseo. Com isso eu vou permitir que a argila permeie melhor, e aí os oligoelementos, os minerais presentes na argila, como ferro, silício, zinco, vão conseguir acessar a parte interna do folículo, acessar as células, fazendo com que elas voltem a funcionar em total força, em total vitalidade. Também vai facilitar a remoção de toxinas de dentro dessa estrutura, porque é uma das coisas que a argila faz também, e vou evitar que essa argila venha secar. Se você não tem o aparelho, deixa a argila 10 minutinhos, pode deixar até 15, mas não deixa ela secar demais nessa pele. Se começar a secar, vai borrifando ali um soro, uma água filtrada. No vapor de ozônio, ela não corre o risco de secar, porque aí ela para ali por causa do vapor e ela não vai secar em excesso. E aí eu deixo aqui no vapor de ozônio por mais ou menos 10, 15, até 20 minutos, dependendo, tá? Vou trocando ali a posição para pegar regiões diferentes. É um momento de extremo relaxamento. Você pode pôr uma toalhinha no olho da sua cliente, colocar ali um difusor com óleo essencial de lavanda, por exemplo, que é calmante, então deixa o ambiente com uma atmosfera bem gostosa. Pode fazer no lavatório, pode fazer também na cadeira, se for reclinável, você apoia, põe o carrinho auxiliar ali do lado e posiciona o vapor de ozônio. Lembra de não deixar muito próximo, mas também não precisa ficar muito distante. Tá? Faça uma distância que seja confortável para o seu cliente. Então, você pergunta, tá muito quente? Porque tem que estar um pouquinho quente, mas não pode estar quente demais. E aí você deixa a temperatura o mais confortável possível. Terminou o tempo de pausa, eu desligo o vapor, deixo esfriar, tá? E aí, em seguida, eu vou para a última higienização. Agora, nesse momento, eu optei por um shampoo de tratamento. E aí, detalhe. Como que é que eu enxago essa argila, pessoal? Eu vou segurar o fio, isso para mulher. Para homem o cabelo é curto, não tem como. Mulher, vou segurar o fio, vou enxaguar a totalidade da argila do couro cabeludo. Depois que eu enxaguei a totalidade, aí sim, eu vou enxaguar todo o cabelo. E aí eu vou aplicar o meu último shampoo, porque depois de argila ou depois de blend de óleos, é interessante fazer um shampoo. Tá? Para você não deixar nenhum excesso de resíduo ali, porque eles já desempenharam a sua ação. E aí, nesse momento, eu entro com um shampoo de tratamento, porque nesse shampoo da Dermocosmética eu tenho fatores de crescimento, ativos vasodilatadores e antioxidantes. Então, eu já vou também melhorando a questão da queda de cabelo. E aí, a mesma história, aplico, massageio e deixo 10 minutos em tempo de pausa, porque aí eu vou conseguir alcançar aqui a unidade folicular, vou conseguir mobilizar as células, trazer mais sangue e fazer com que todas essas estruturas voltem a funcionar. Lembrando que para um couro cabeludo oleoso, eu não vou trabalhar em excesso de movimento circular, vou trabalhar em movimento linear, tá bom? Então, depois de aplicar, fazer os movimentos, eu deixo tempo de pausa, 10 minutinhos. Logo em seguida, eu enxago tudo. Aqui é o momento, né, se você trata fio de cabelo, aqui é o momento de você fazer a sua higienização do fio. Então, terminou ali, deu 9 minutos do shampoo do couro cabeludo. Agora você higieniza o fio e aí enxágua tudo, aplica a sua máscara de tratamento no fio, pode deixar ali o tempo de pausa da máscara, não tem problema. Depois enxágua e já vamos para a finalização desse protocolo. Então, realizei o enxágue total, tá? Desse shampoo. E aí sim, agora nós vamos para a finalização do nosso protocolo. E aí, depois que eu termino toda essa entrega, eu gosto de entrar com um aparelho que ele é muito interessante, que é o alta frequência. E aí, o que que eu faço? Uso um restaurador, um condicionador sem enxágue, um leave-in. Aqui no caso eu estou usando o restaurador nativo, porque ele tem uma ação de proteção solar, de proteção térmica, ele tem ceramidas, ele devolve lipídios que são necessários ao fio. Aplico em comprimento e pontas, ele é um produto leve que não vai deixar o meu couro cabeludo oleoso. Então, vou aplicar e pentear os fios para que eu consiga, então, ter um bom alinhamento para já entrar com a eletroterapia. E aí, aqui nós vamos usar o alta frequência.
E aí vai vir aquela pergunta, Prioli, mas o cabelo tá molhado. Pessoal, tá úmido. Eu tiro todo o excesso de água com uma toalha 100% algodão, você pode ver que não tem água escorrendo, só tá úmido. Não tem nenhum problema, tá? Isso é um tabu que criou-se. O que não pode acontecer é usar o alta frequência no couro cabeludo com veículos, por exemplo, com álcool sobre a pele, com óleo. Tô ali com blend de óleos, eu não vou usar o alta frequência ali. Porque pode causar combustão, porque é energia sobre um veículo que entra em combustão. Então, só úmido assim não tem problema nenhum. Então, vou aplicar o alta frequência. Detalhe, aplica o alta frequência devagar. A maioria dos profissionais vai e quer fazer correndo, não adianta nada. Tem que ser devagarinho, tá? Com passadas devagar, lentamente. Aí eu vou distribuir, geralmente 8 minutos de aplicação, 5 a 8 minutos. Aí eu vou distribuir esse tempo em toda a região que eu preciso trabalhar. Topo, lateral, nuca, onde eu encontrei as questões principais que precisam ser tratadas. Outra questão, não posso trabalhar com esse eletrodo apoiado totalmente à pele. Tá? Porque senão eu não tenho a liberação do gás de ozônio. Então percebe aqui no vídeo que eu estou aplicando ele levemente diagonalizado, tá? Num ângulo mais ou menos de 45 graus entre eletrodo e pele do meu cliente. Porque eu preciso ter esse time de passagem do oxigênio, do ozônio. E aí, com isso, eu tenho as ações terapêuticas do alta frequência, que é vasodilatação, que é ação fungicida e bactericida e auxilia na desinflamação e propicia a melhora da permeabilidade do ativo que eu vou usar no fim da sessão do meu cliente. Então, depois que eu já preparei, o aparelho já está preparado, aqui eu estou usando o eletrodo cebolão, mas você também pode usar o eletrodo pente, tá? O que você achar mais confortável. Eu porque gosto de trabalhar mais com o eletrodo cebolão. Aí eu ligo, geralmente doso ali a frequência, não precisa ser muito, trabalho mais ou menos no meio para mais um pouquinho, e aí eu vou fazer a aplicação como eu mencionei, não apoia o aparelho totalmente no couro cabeludo, tá? Coloca ele levemente angulado, porque aí você vai ter a entrega. Por fim, entro com um tônico, que é o Blend Active. Vou aplicar em todo o topo do couro cabeludo. Nesse produto, eu tenho fatores de crescimento que vão estimular as células. Se eu estimulo células, eu estou incentivando a produção de fios saudáveis. Eu vou controlar a oleosidade, porque ele tem um ativo que é o H20, que regula a glândula sebácea, lembra dela, que produz o sebo. Eu tenho ativos que desinflamam, ativos antioxidantes, que vão auxiliar na regeneração da pele, que vão devolver o filme hidrolipídico. Por isso que eu gosto de trabalhar com dermocosmético e com produtos que tenham sinergia de ativos que sejam completos. Porque num produto só eu já tratei a inflamação, eu já melhorei o controle da oleosidade, eu já controlei auxiliando a regeneração e eu já vou começar a tratar essa queda excessiva. Olha que interessante. E aí, aplico em todo o topo do couro cabeludo e logo em seguida terminei a sessão. Se você quiser escovar esse cabelo, pode escovar, não tem nenhum problema, tá? Se a sua cliente tem o hábito de escovar, pode escovar normalmente, óbvio, a gente toma cuidado para não queimar o couro cabeludo, porque ele já está inflamado, então a gente toma esse devido cuidado. Mas pode escovar, pode finalizar da forma como você achar mais adequada. E aí, olha que interessante, também vou fazendo as linhas de sessão para aplicar o tônico, porque ele vai propiciar o aumento da proliferação de células, é uma das suas principais ações. Se eu tenho células funcionando, eu tenho cabelos crescendo. E, detalhe, depois que eu aplico, faço massagem, tamborilamento, são essas batidinhas, posso fazer movimentos também massageando. Esse é um produto que a minha cliente vai usar em casa também todos os dias, 2 vezes ao dia, cedo e à noite. E aí eu ensino ela a aplicar, eu ensino ela a fazer esse movimento, essa massagem, né? Então ela vai usar o shampoo, ela vai usar o tônico e ela também vai talvez entrar com a suplementação alimentar caso ela não tenha feito nenhum tipo de suplementação ou não se alimente bem. E aí ela vai seguir em tratamento comigo. E aí, como eu disse, na próxima sessão eu já posso trocar argila, eu já posso usar um blend de óleos. Eu vou olhar. Não é que você vai fazer uma nova avaliação semana que vem, tá? Mas
A cliente chegou, você vai olhar rapidinho ali e vai falar, não, então hoje eu vou usar XY, hoje eu não preciso usar argila branca, já posso entrar com a verde. Ou não, já posso entrar com a preta, que é estimulante, então já vai melhorando a queda. Ah não, vou entrar com blend de óleos porque eu percebi que começou a desidratar um pouquinho, porque pode ser que o couro cabeludo te dê essa resposta. Tratou a inflamação, a pessoa também tem queda, você segue ali com os estímulos. Aí já é o momento de você usar argila preta, aí já é o momento de você fazer os blends de óleos aliado a óleo essencial de alecrim, de menta, que são vasodilatadores. E aí você mantém o alta frequência, pode manter o vapor de ozônio, ele pode ser associado ao blend de óleos, também deve ser associado, que ele vai desempenhar a mesma ação que ele desempenha dentro da argila terapia. E aí depois, mais pra frente, você estudando mais, já entra com microagulhamento. Tanto para quem tem calvície, né, que é a alopecia androgenética, quanto para quem tem queda excessiva de fios. Se é só inflamação, tratou, melhorou, o paciente está em alta. Agora, se tem queda ou calvície, você vai seguir tratando ali dentro de um ciclo inicial de tratamento e vai observando a resposta desse organismo. Bom, espero que tenha ficado claro para você como tudo acontece desde a teoria, a prática clínica, né, com a elaboração do quadro clínico, com o raciocínio clínico, com a elaboração do protocolo personalizado e como tudo deve acontecer aqui dentro da prática clínica. Eu espero que você tenha tido bons estudos comigo, que você tenha realmente entendido, aprendido. Se ficou dúvida, pode deixar aqui nos comentários do vídeo, que eu sempre passo para responder as dúvidas. Espero que você continue estudando. Lembra que é um novo universo, uma nova linguagem, é muita informação, mas recomendo que você assista o curso completo, reassista, se possível reassista de novo. Quando você repete a mesma ação por 3 vezes, o seu cérebro começa a memorar e organizar as pastas e tudo vai ficando muito claro na sua mente. E aí quando for para a prática clínica, teve uma dúvida, pede um tempinho ali para o seu cliente, volta, assiste o curso, volta, assiste aqui a aula de prática clínica e vai estudando sempre, tá bom? Nós estamos aqui para segurar na sua mão, para te transformar nesse profissional referência aí na saúde capilar. Conte conosco e até o nosso próximo curso. Que conteúdo incrível! Chegamos ao final dessa aula maravilhosa, onde você aprendeu a introduzir a terapia capilar aí no seu salão. Eu tenho certeza que a partir de agora você vai ajudar mais pessoas e ganhar mais dinheiro. Se você não é inscrito no canal, faça isso agora e já ative a notificação, porque assim que nós produzirmos qualquer conteúdo, você será notificado em primeira mão. Clique também no gostei desse vídeo. Já quero fazer um convite para a semana que vem, a nossa nova estreia. O tema será processos inflamatórios. Eu posso garantir que é a disfunção do couro cabeludo que mais aparece no seu salão. Caso tenha gostado desse conteúdo e deseje se aprofundar ainda mais, aqui embaixo eu tenho um link onde você poderá fazer a sua formação em terapia capilar, uma formação completa, anatomia, fisiologia, protocolos das principais patologias que acometem o couro cabeludo. Nós temos a capacidade de pegar alguém que não sabe nada e transformá-lo num expert no couro cabeludo. Por enquanto é isso, um grande abraço e tamo junto até a última flecha.